Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje eu já quero pedir a você, nesse dia 31, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, esse grande evangelizador, esse grande santo da nossa igreja, que nos deixou um legado enorme. Já quero pedir a você que comente, compartilhe, que você possa se inscrever no canal e vamos fazer a palavra de Deus seguir adiante. Veja, muito providencial o texto que nós acabamos de ler de Mateus 13, 44 a 46, esse pequeno texto do Evangelho de São Mateus retrata bem, e isso aqui não é coincidência, é providência, a figura de Santo Inácio de Loyola. Esse grande homem, fundador da Companhia de Jesus, ou seja, fundador dos jesuítas, que, sem dúvida alguma, deixaram uma contribuição e ainda hoje eles deixam e eles dão uma contribuição enorme para a Igreja de Jesus Cristo. Quem foi Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio de Loyola, que era um nobre da família Loyola, aquele que herdaria a riqueza da família e que era um soldado, um valente soldado, um imponente soldado, uma pessoa que vivia numa corte em que um dia ele tem um encontro pessoal com Jesus, mas esse encontro ele se dá precisamente por um grande ferimento que Santo Inácio sofreu, a ponto de quase perder as pernas e de quase não poder mais andar. Naquele ferimento, ferido em batalha, ele então, não podendo voltar para o campo de batalha, ele então começa a ler, começa a chegar a ele as coisas de Deus. E Santo Inácio, nesse processo de dor, nesse processo de quebra da vaidade dele, nesse processo de luta, ele tem um encontro pessoal e maravilhoso com nosso Senhor. E ele que nos deixou um grande legado, como por exemplo os exercícios espirituais de Santo Inácio, os famosos exercícios espirituais de um homem que teve a sua vida completamente tomada por Jesus Cristo. Ele que ia herdar uma herança, um reino, ele simplesmente faz o que o Evangelho acabou de nos narrar. Ele simplesmente deixa todos os seus bens por causa de um bem maior, que até então ele não conhecia, mas que ele descobriu e que aquilo se tornou para ele, aquele que era nobre, passou a viver como um mendigo, passou a viver como um andarilho. Isso acabou para a família Loyola sendo uma grande vergonha para eles. Mas Santo Inácio, ele tinha encontrado aquele campo e ele tinha encontrado aquela pérola preciosa que muitos de nós está procurando essa pérola, seja em tantas realidades. Na realidade, meus irmãos, o ser humano, ele em busca da sua felicidade, ele está às apalpadelas muitas das vezes, procurando essa pérola e esse campo, somente que em lugares e em situações aonde não está o campo e aonde não está a pérola. Porque esse campo e essa pérola é a vida em Deus, é a vida espiritual, é a vida no Espírito Santo, é a vida de amizade com Deus. É essa vida que Santo Inácio
descobriu. Essa vida, por exemplo, que São Francisco de Assis descobriu, que um Padre Pio de Pietrelcina descobriu, e de tantos outros, mas eu digo São Francisco de Assis porque era rico, Santo Inácio de Loyola porque também era um nobre, e tantos outros, o próprio São Francisco Xavier, que foi influenciado diretamente por Santo Inácio de Loyola. Conta a história que um dia São Francisco Xavier, que acabou se encontrando com Santo Inácio, e São Francisco Xavier, que também era um nobre, que também estava estudando para ser uma espécie de um reitor, um advogado. Não existia a profissão de advogado ainda nessa época, mas seria um orador, uma pessoa assim que seria um resolvedor de problemas, né? Um grande orador da sua época. Um dia ele se encontra com Santo Inácio de Loyola, e Santo Inácio de Loyola corta o coração de Francisco Xavier com uma palavra do Evangelho. Santo Inácio diz para ele: Francisco, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vem a perder a sua vida? Do que adianta construir um império nesta vida se o nosso coração está longe de Deus? Podemos até construir muitas coisas aqui, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Por quê? Porque a felicidade é descobrir. É descobrir esse campo aonde está o reino de Deus. Essa pérola preciosa que a gente faz de tudo, vende todos os bens para poder possuir aquele campo, para poder possuir aquela pérola, para poder possuir essa riqueza. Eu me lembro aqui, enquanto partilho com vocês esse evangelho maravilhoso, a vida de Santo Tomás de Aquino, que no final da sua vida, Santo Tomás, no final da sua vida, ele tem um êxtase, ele tem uma visão, não se sabe precisamente o que Santo Tomás viu, mas foi algo tão impactante na vida dele. Ele, Santo Tomás, que já tinha uma vida de santidade, que já tinha uma vida entregue a Deus, um homem que ditou a Suma Teológica ao mesmo tempo para vários copistas. Ele ditava um livro para um, a frase de um livro para um, a frase do outro livro para outro, a frase de outro livro para outro, ao mesmo tempo. Ele ditava coisas. Um homem que já era elevado na santidade, um homem que já tinha sua inteligência turbinada, que vivia a pureza. Eu estou falando de uma pessoa que já vivia a glória de Deus. Mas no final da sua vida, Santo Tomás, ele é arrebatado numa visão em que aquilo mexeu com o homem de uma maneira que ele, não querendo falar, até que por obediência aos seus superiores, então ele precisa revelar o que estava acontecendo com ele, e ele simplesmente mandou que se queimasse a Suma Teológica, porque tudo que ele tinha escrito até aquele momento, dizia Santo Tomás, era palha diante daquilo que ele tinha visto de Deus. Entende, irmãos? A glória de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida? O reino dos céus é como um campo que o homem encontra e mantém escondido, cheio de alegria. Ele vende tudo para ficar com aquele campo. É assim, meus queridos, é assim, meus irmãos. A vida em Deus vale mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Qualquer outra coisa, dinheiro, prazer, fama, tudo isso é nada diante do conhecimento de Jesus Cristo. São Paulo vai dizer isso. Diante do conhecimento de Cristo, tudo para mim é esterco, tudo para mim é nada. Diante do conhecimento de Cristo, diante da estatura do homem perfeito, Jesus Cristo. Hoje, então, no dia de Santo Inácio de Loyola, queremos pedir a esse grande jesuíta, fundador dos jesuítas, esse que deixou um legado, que deixou uma obra teológica. Estamos falando de um santo de sétima morada, de um homem que teve um encontro pessoal com Deus, aquele que descobriu de fato o tesouro
tesouro que é ter Jesus. Peçamos a Ele hoje, a graça também nós, de desapegarmos desse mundo. O quanto nós precisamos desapegar desse mundo e, encontrando esse tesouro maravilhoso, que é o reino dos céus, que é a vida espiritual, que é a vida no Espírito, a gente possa então, cheio de alegria, colocar todas as outras coisas na nossa vida, que até então era prioridade, a gente colocar isso, como São Paulo diz, em conta de nada, diante de ter Jesus com cada um de nós. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.